Bom dia. Bom dia para você que está chegando por aqui na live que hoje nós vamos falar entre o equilíbrio. Será que a gente precisa escolher entre ser a mulher trator ou a mulher feminina demais, né? Será que existe essa escolha? Sejam bem-vindas. Quem está chegando por aí? Sabrina, Mariana, Steph, Bárbara, sejam bem-vindas. Vou convidar vocês que já chegaram a apertar ali no coraçãozinho ou encaminhar essa live para quem vocês acreditam que possa se beneficiar. Hoje a gente vai falar sobre um dos grandes desafios, né? Nosso, da mulher, da atualidade, que é o que tanto se fala por aí de energia masculina, energia feminina e qual é o equilíbrio para nós aqui. Tá? Vou convidar então vocês para que vocês encaminhem essa live para mulheres que vocês acreditam que podem se beneficiar. E eu tô aqui já esse horário da manhã, tô aqui, tô maquiada, tô com o cabelo arrumado, porque assim que terminar o nosso papo aqui, a gente vai rumo a Urubici, que hoje nós vamos bailar. Enquanto o pessoal vai chegando, coloquem aí para mim de onde vocês estão falando, de que lugar vocês estão falando aí. Coloquem aí para que a gente saiba. Eu por enquanto tô em Floripa, daqui a pouco tô em Urubici. E você? Onde você tá aí? De onde você tá falando aí hoje? Gente, hoje vai ser um tal de botar óculos, tirar óculos, porque eu tô de lente de contato. A Dani tá na minha frente. Isso mesmo. Ela que não me instigue, porque eu posso virar a câmera. E vocês podem ver a Dani se arrumando ali atrás com o Júlio. Eu até nem sei se eu consigo virar a câmera. Consigo. Vou virar a câmera para vocês verem aqui como que eu tô muito bem acompanhada. Olha lá, ó. O Júlio tá arrumando a Dani. Olha lá, ó. Viu? Teve até torcida para que eu virasse a câmera. Olha lá, a Dani e o Júlio estão aqui. Enquanto eu tô aqui para conversar com você sobre esse grande desafio que nós temos hoje, né? Como mulheres na sociedade atual, né? Vida de novela. Olha, uma novela bem agitada, viu, Viné? Uma novela bem agitadinha, que nos exige bastante, mas é sempre muito, muito bom. Mas vamos lá para o nosso bate-papo de hoje, até porque hoje a nossa live não vai se estender muito, porque a gente tem aí essa viagem, né? Sejam bem-vindas aí quem está chegando, Lili, a Tia Gorete. A Tia Gorete está lá na Itália e está abrindo aí a live. Érica, Rose, sejam bem-vindas. Karen, querida. Vinéia, que já meteu fogo aqui para mostrar a Dani se arrumando aqui na minha frente. Então, sejam muito bem-vindas, mulheres. E hoje, o nosso assunto é sobre as forças, né? Essas forças que atuam dentro de nós e como nós, mulheres da atualidade, conseguimos trazer um pouco mais de leveza. Eu não vou falar em equilíbrio, porque equilíbrio é praticamente impossível, né? Andar com aquilo 100% sempre equilibrado não é possível, é uma ilusão mesmo, que às vezes a gente carrega. O que nós conseguimos é perceber quando nós estamos atuando e que forças ou que atributos ou que características eu preciso acionar, ativar ali naquele momento. Porque sim, não há possibilidade de nós ficarmos eternamente numa energia
masculina que nos exige ação, que nos exige movimentos à frente, nos exige essa força de liderança, esse foco na produtividade, né? A gente não consegue ficar nisso muito tempo, então o que a gente precisa é descansar no feminino, né? É voltar para essa outra energia, assim como também nós não conseguimos ficar durante muito tempo apenas no planejamento, na estratégia, na criação interna. Nós precisamos colocar isso para fora, nós precisamos impulsionar isso, precisamos colocar isso à frente. Por isso que eu não quero falar para você sobre equilíbrio, mas sim falar para você sobre clareza. Clareza é mais importante do que equilíbrio. Equilíbrio talvez seja uma busca frustrada. Nós ficaremos frustradas nesta busca, né? Porque é muito difícil, até porque a vida nos exige em momentos diferentes, posturas diferentes. Então, com isso, a gente precisa ter clareza do que ativar, do que ir atrás naquele determinado momento, né? Eu acabo ficando agoniada porque vocês estão escrevendo aqui, eu de lente eu não consigo enxergar, né? Mas vamos lá, olha a Mariana é de São Leopoldo, que legal, Mariana. Se você me acompanha por aqui, deve saber, tenho tios, nossos natais são sempre em São Leopoldo. Seja muito bem-vinda, querida, aqui. No perfil da Tia Gorete é a mãe, que minha mãe também tá lá na Itália, né? Então vamos lá. Aqui, o que eu quero trazer para vocês hoje, né? Que eu já fiz esse preâmbulo, mas o que eu quero trazer para vocês hoje é as mulheres que eu atendo, né? Com aquelas mulheres que com quem eu trabalho, que estão ao meu redor, né? O que a gente percebe, a maioria das queixas é de sobrecarga, de um cansaço, mas não é um cansaço físico, é aquele cansaço que parece que não passa nunca, não é algo que uma boa noite de sono te auxilie. Então as mulheres se sentem sobrecarregadas, se sentem exaustas, desanimadas, né? Ou cansadas de investirem ou acreditarem que estão investindo em algo e não ter, né? Não conseguir alcançar um resultado. É quase como se fosse sempre uma busca por algo e esse algo nunca chega, né? E aí, olhando para a conformação social hoje, o que a gente percebe é que a sociedade hoje, ela nos exige cada vez mais foco, produtividade, disciplina, fazer, né? É um movimento que nós estamos sempre nisso de estar sempre fazendo, sempre buscando algo que nos faça se sentir produtivas o tempo todo, algo com que eu me sinta útil o tempo todo, né? Então, é quase como se fosse um sentimento interno de que não há tempo a perder, né? Eu preciso estar fazendo muitas coisas. E o mundo dos negócios, o mundo corporativo, e aí não importa se você está numa grande empresa, se você é a dona da tua própria empresa, se você trabalha para alguém ou se você trabalha para si mesma, mas hoje esse levar para fora, né, ir para o mercado de trabalho, a profissão nos exige atributos e uma força interna muito característica do que alguns falam, né, do que às vezes a gente fala que são atributos do masculino que habita em nós. Então, não são coisas de homem. Isso é um dos grandes equívocos hoje. Isso não é coisa de homem, mas é algo do masculino.
Nós mulheres temos o masculino em nós, assim como os homens também têm o feminino neles. Mas aqui é sobre ativar essas características, ativar esses atributos que são exigidos nesse mercado de trabalho. Então, como eu falei, foco, disciplina, ir à frente, se arriscar, se mostrar, né? Eu preciso me mostrar que eu sou uma boa consteladora, mostrar que eu sou uma boa médica. Então, eu me coloco diante dos outros, né? Então eu vou à frente mesmo, eu arrisco ser julgada, eu arrisco a cometer algum equívoco, eu arrisco. Essas características, elas nos são exigidas no mercado de trabalho. A grande questão é que nós somos tão incentivadas culturalmente e socialmente a estar com esses atributos sempre ativados, que nós esquecemos dos atributos e das características que nos trazem de volta para casa. Que casa é essa, né? A casa do nosso feminino, que é onde eu costumo dizer que é onde o masculino repousa dentro de nós. Sabe? Então, o masculino é aquela nossa parte que vai afora, que batalha, que levando para aquilo que era antigamente, né? Que vai à caça, vai em busca do sustento, vai em busca do alimento, da segurança, né? Então, eu vou à frente. E aí, quando eu volto, eu preciso ter um momento do dia onde eu descanse esse masculino e esse masculino descansa no nosso feminino. A questão é que com as redes sociais, com a internet, com a velocidade de acesso às informações, nós estamos cada vez mais expostas a mais e mais incentivos para permanecer ou para desenvolver ou para melhorar essas características. Sem de algo que nos lembre que nós precisamos voltar para descansar. E aí com isso, nós criamos a grande ilusão de que nós damos conta de tudo. Que nós damos conta do profissional, que nós damos conta dos problemas da família, né, de origem, dos pais, dos irmãos. Nós criamos a ilusão que nós damos conta dos filhos, da casa. E olha que de alguma determinada maneira nós podemos até dar conta de aí 80% do que precisa ser dado conta para fora. A grande pergunta é: qual é o tempo que sobra para que você consiga dar conta de você? Quando é que sobra o tempo para que você possa cuidar de você? Quando é que sobra o tempo para você tomar um café mais demorado, se permitir, sei lá, fazer o que você gosta, arrumar o cabelo, ir no salão, sem ter compromisso? Sabe? Não é ir naquele lugar, eu vou fazer a unha porque eu preciso me manter bem arrumada. Não, eu faço a unha, eu faço isso por mim. É o meu momento, eu faço massagem por mim. Eu sento lá fora no jardim e eu medito, ou eu fico apenas ouvindo os passarinhos, olhando as plantas. Como diz, quando eu passei pelo processo depressivo, por estar muito tempo exatamente nessa energia, lá em 2008, 2009, né? O meu psiquiatra perguntou para mim: tá, qual é o momento em que você faz nada? Na hora que ele fez essa pergunta, eu pensei: mas que absurdo, como assim? Como que eu posso não fazer nada? Né? Como que eu posso ocupar o meu tempo com o nada? Meu tempo tem que ser ocupado com uma ideia, com produzir alguma coisa, ou então, né, eu preciso estar fazendo algo. E ali
eu percebi que naquela época, até mesmo as coisas que eu fazia porque eu gostava, como por exemplo, eu fazia bijuteria na época, eu fazia para vender. Eu não fazia por fazer, eu fazia para algo. Então, ou tinha uma encomenda, ou seja, eu já estava fazendo aquilo ali porque aquilo ali já era um movimento para fora. Eu não fazia apenas por mim. E aí, quando ele fez essa pergunta, quando é que você não faz nada? Aquilo me tocou profundamente, assim, porque, tipo, meu Deus, como isso, né? E aí ele disse, aqui vai estar o nosso maior desafio no tratamento, não é nem a depressão em si, é você aprender a ter momentos de não fazer nada. Coloquem aí para mim, para você hoje, que está aqui comigo agora, como é para você ter estes momentos? Você se permite ter os momentos de não fazer nada? Vejam, não fazer nada não é levar o filho no cinema. Não fazer nada não é fazer algo com o marido. É você, por você e com você. Coloque aí para mim. Você se dá esses momentos com que frequência? Coloquem aí. Vou botar meu óculos, agora eu vou enxergar tudo aqui. Se me permito e ainda influencio. Isso mesmo. Uma mulher, sempre que uma mulher faz algo por si, ela acaba inspirando, né, outras mulheres a fazer a mesma coisa. A Dani disse que hoje sim, mas não era assim não. Hoje sim, a Tassi também. São mulheres rubis, né? Então, o que é... Aqui a Mariana colocou, né, que muitas vezes ela se sentia uma mulher trator e parece que tem que carregar o mundo nas costas. Sim, esse é a grande... Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio da maioria das mulheres hoje, né? Se permitir não dar conta, se permitir não dar conta, permitir-se realmente não conseguir cumprir o check na agenda, né? Não sei se vocês são que nem eu, mas eu tinha uma época que era escrita e o que me trazia alívio era no final do dia eu ter dado um check ali na maioria das coisas que eu precisava fazer. Coincidentemente ou não, nunca tinha na agenda nenhum compromisso comigo. Aliás, durante um bom tempo, os compromissos relacionados ao cuidado comigo eram compromissos que eu facilmente deslocava caso eu precisasse do horário ou caso alguém precisasse de algo, né, de mim, que eu fizesse algo, era nesse horário que eu, quando eu olhava na agenda, não, isso aqui eu remarco para outra hora, isso aqui eu faço em outro momento, né? Hoje em dia eu tenho geralmente 2 horários, né, duas cores da minha agenda, que são cores que já estão posicionadas ali porque eu tenho dificuldade de negociar estes horários. Que é o horário que eu faço algo para mim, é o horário que eu faço algo por mim, né? Ou é o dia ou o horário que eu e o Jefté temos reservado para nós. Então, quando eu mexo nesses horários, eu só faço isso se eu imediatamente já os tenho reposicionado. Ou eu não mexo. Quando nós nos tornamos prioridade, quando nós tornamos aquilo que é prioridade, realmente prioridade, nós conseguimos ter maior clareza de movimentação. Uma mulher bem feminina não é uma mulher de
batom vermelho, não é uma mulher de unha vermelha, não é uma mulher com andar sensual, não é uma mulher com esmalte, com sapato de salto. Não. Isso é apenas uma mulher muito bem arrumada. Uma mulher bem feminina é reconhecida por aquela mulher que se considera prioridade e que nunca negligencia o autoconhecimento. Porque a grande demonstração de coragem do feminino, a grande demonstração de coragem do masculino é não ter esse medo de se arriscar, né? É não ter o medo de se colocar à frente, de levar aquilo que quer, de buscar, de ir atrás do seu objetivo, de estabelecer algo e de ter disciplina o suficiente para seguir até lá, ter persistência e chegar lá. Essa é a coragem do masculino, é a coragem realmente de explorar, de ir para novos mercados, de buscar novas coisas, esse ir à frente, essa é a coragem do masculino. Mas a coragem do feminino é demonstrada pela capacidade de suportar o mergulho interno, ir para dentro, desbravar internamente. Então, quando nós, mulheres, nos damos esse presente de termos momentos de mergulhar em si mesma, de olhar para suas necessidades básicas, de ser honesta consigo mesmo, de é isso aqui que eu preciso agora, sem aquele palavreado, aquela conversinha que a gente costuma ouvir ou manter dentro da nossa cabeça. Ai, mas agora eu não posso porque aí o meu filho está precisando de mim, porque daí meu marido não dá conta de cuidar sozinho, porque aí eu não posso deixar a empresa nesse sentido, eu não posso fazer isso, não. Uma mulher que se conhece, que sabe da sua necessidade, ela tem clareza e ela diz, se eu não parar agora, eu não consigo mais seguir. Uma mulher com clareza, ela não é parada por uma doença. Ela para antes. Ela reconhece antes. Eu fui parada por uma doença. Aliás, eu não fui parada, fui derrubada por uma doença. Então, ali eu não tinha mais desculpas. Ali, quando a doença se estabelece, ela não nos deixa desculpas. Eu não podia dizer, mas eu não posso porque eu tenho meu filho, mas eu não posso porque eu tenho trabalho, mas eu não posso porque agora eu sou, ocupo um cargo no trabalho que eu tenho e eu não posso deixar todas essas pessoas na mão. A vida simplesmente trouxe. Por isso que eu tenho aquela frase, né? Aproveite enquanto a vida te dá a oportunidade disso, né? De te dar escolha. Porque chega um momento em que ela não pede mais, né? Ela simplesmente manda, ela faz com que você tenha esse tempo, né? Então, mas vejam, por que é que eu preciso descansar na doença? Se eu tenho possibilidade de entregar isso para mim, um pouco a cada dia, para que eu possa me reestabelecer um pouco a cada dia. Quando eu vejo, né, hoje eu acompanho e vejo muitas mulheres no mesmo movimento que eu tinha, o que eu vejo é uma grande ingenuidade, a mesma que eu tinha, de que nós, se fôssemos um carro, teríamos um combustível infinito. Né? Não temos. Não temos tempo infinito, não temos força infinita, não temos energia infinita, não temos. Nós somos humanas e a nossa humanidade vem e diz, é isso, hoje não darás conta. Né? E se a gente força, o corpo simplesmente diz, ok, agora tu pode seguir sozinha porque eu não te acompanho mais. Né? Então, quando nós vamos entendendo como que nós vamos funcionando, nós vamos tendo clareza
disso. Essa experiência que eu tive em 2009 com a depressão e com os sintomas me trouxeram, né, hoje, né, vivendo o climatério, dos sintomas do climatério, algumas mulheres chegam a acreditar que estão com depressão, são diagnosticadas e tomam medicação para depressão, quando na verdade é apenas a fase da vida pela qual elas estão passando que requer um cuidado especial. Quando eu comecei com alguns sintomas, né, eu imediatamente me reportei lá atrás. Mas eu também consegui perceber diferenças do que eu sentia lá atrás e agora. E aí pude então buscar o que estava acontecendo comigo. Essa clareza você só consegue ter se você está consciente de onde você está, que fase da vida que você está e o que acontece com você. Porque a grande maioria das mulheres, e isso dito inclusive até pela minha própria médica endócrino, não tem sintomas no climatério porque não conseguem reconhecer estes sintomas. Não reconhecem esses sintomas. Acreditam que estão com a fadiga por causa do trabalho, acreditam que a névoa mental é algo que só porque está com algum problema e que isso passa. Acredita que está acordando de madrugada porque está muito ansiosa. Percebe? As mulheres vão se entregando, muitas passam por essa fase acreditando que tiveram exclusivamente o fogacho, aquele calorão louco que a mulherada sente e que eu, por exemplo, não tenho, não é? Mas acreditam só quando é físico e acreditam que é só isso, quando na verdade toda outra gama de emoções e sentimentos e sensações as mulheres mal percebem porque acreditam que isso se deve à vida que elas levam. Uma mulher com clareza, ela sabe exatamente sobre si. Ela conhece muito sobre si mesma e muito pouco sobre os outros. Uma mulher bem consciente disso, ela sabe pouquíssimo das outras pessoas, por isso ela se mantém sempre curiosa. Ela se mantém sempre observando, ela se mantém sempre atenta nas suas relações. Sempre. Fazendo sentido para vocês até aqui, coloquem aí para mim. A Rose botou sim, mas eu sinto um vazio quando não faço nada, sim. É que esse nada precisa ser intencional. Você faz realmente para que você possa se acalmar, para que você possa descansar, para que você possa se reenergizar. Percebe? Fazer algo por si ou não fazer nada, né? Porque muitas mulheres acreditam que fazer algo por si mesmas é não estar fazendo nada. Né? Por exemplo, eu quando estou meditando, você olha para mim, você vê que eu estou ali, não estou fazendo nada. Estou sentada, às vezes estou de olhos fechados, às vezes estou de olhos abertos mesmo, mas eu não estou fazendo nada. Mas é um nada que está me oportunizando perceber como eu estou naquele dia hoje. É um nada que está me situando se é um bom dia para tomar decisões, se eu estou um pouco mais acelerada, então eu preciso cuidar bastante para não me meter na vida, né, das pessoas que estão próximas a mim, porque eu estou acelerada e eu levo essa aceleração para as outras pessoas. Então, ali naquele momento, eu não estou fazendo nada, mas eu estou fazendo algo muito importante por mim, né? A Rose adora fazer checklist, eu também já fui a mulher. Ainda mantenho alguns checklists, mas não surto mais quando não dou conta, né? Ali a Sabrina botou, o único que consegui comigo ir na academia. Mas meu filho pergunta porque ele não entendi, Sabrina, explica. Ah, não me vê sentada, sim, sim.
E é isso que a gente passa para os nossos filhos pelo nosso exemplo, né? Nunca fique sentado, porque não descanse, né? Então, aqui, que bom que vocês estão aqui, né? Aqui, a chamada, né, dessa live, eu sei que foi usado, né, a gente usou ali a palavra equilíbrio, mas é para trazer para vocês exatamente essa percepção, né? Não existe um equilíbrio, sabe? Às vezes você vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, ou você assume realmente uma posição na tua empresa ou no teu trabalho, você pega algum projeto, aonde você realmente vai precisar lançar mão um pouco mais dessas características que eu trouxe para vocês, dessas características que são do masculino, desse movimento que vai exigir de você essa coragem de ir para fora. Então vai precisar de foco, de disciplina. Ao mesmo tempo, o que é importante disso tudo é você saber que mesmo que você, uma boa parte do teu dia, você esteja empregando essa energia, você não pode esquecer de que você precisa voltar para você. Você precisa voltar a tua atenção para você. Algumas pessoas, uma vez até me perguntaram, né? E, então, é no final do dia isso? Não. Comece o dia no feminino. Comece o dia fazendo algo por você. Porque ali você mesma já manda o comando para o teu cérebro, dizendo, aqui a pessoa mais importante sou eu. Eu sou a primeira pessoa do dia. Então, tem o momento da tua meditação, da tua oração, do teu yoga, da tua academia, porque sim, a musculação exige força física, mas ir até a academia, ir até a musculação e cuidar de você como um cuidado para você é feminino. É o feminino que pede. Vamos olhar para isso. O masculino te leva até lá com a disciplina. Mas quem inicia o movimento interno de eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso olhar, essa é uma necessidade que eu tenho, é o feminino. Então, comece o teu dia entregando para você essa mensagem. Aqui, a pessoa mais importante continua sendo eu. Então, comece o teu dia fazendo algo para você. Fazendo algo que te traga esse lugar de aqui sou eu primeiro, depois eu sirvo aos demais. Porque eu preciso estar bem para que minhas relações aonde eu estejam bem. Sejam elas profissionais, de relacionamento afetivo, pouco importa. Então, quando eu olho para mim, quando eu sei como eu estou, quando eu sei as minhas necessidades, quando eu sei das minhas dores, das minhas carências, eu libero os outros de precisar lidar com isso. Porque se eu sei como eu estou, se eu sei aonde eu estou, ninguém precisa fazer isso por mim. Eu não preciso que alguém me entenda. Eu não preciso que alguém me trate com atenção. Eu não preciso que alguém me trate com extremo carinho. Eu me trato com carinho, eu me dou atenção, eu cuido das minhas necessidades. Aos demais, o que eu receber é presente e não obrigação. Quando nós temos essa clareza, as nossas relações ganham leveza. As pessoas que se relacionam conosco ganham um lugar e um espaço de poderem se movimentar melhor. Porque
vejam, pensem aí na vida de vocês, talvez vocês possam conhecer alguém com quem você tenha que ter um extremo cuidado ao falar. Uma pessoa com quem você tenha que ter o tempo todo um extremo cuidado em como se expressar ou o que dizer. São pessoas que você lá no fundo vai indo, você vai deixando de dizer, você vai deixando de falar, você vai deixando de ser você mesma frente a essas pessoas, porque elas trazem tanto as carências delas para que você as atenda, que você não consegue, não dá conta, porque nenhum ser humano dá conta de cuidar da nossa carência, da minha carência. A única pessoa, o único adulto hoje na minha vida que pode cuidar de mim sou eu. Ninguém mais. Ninguém mais consegue mudar a sua vida sem pagar um preço muito alto para poder permanecer perto de mim, ou para cuidar da minha dificuldade, ou de ficar sozinha, ou de fazer alguma coisa. Sim? Querem colocar alguma coisa? Que nós já estamos indo para a última parte, né? Já para o nosso encerramento aqui desse nosso encontro. A Viné colocou, né? Climatério é a fase minha essência, preciso entender para me reinventar. Perceba, ó, por que é que nós mulheres precisamos chegar lá perto dos 50 para poder saber entender a minha essência? Não, essa é o meu inimigo, né? De as mulheres acreditar que elas precisam esperar chegar algum momento da vida para que elas façam algo por elas. Não, até porque o climatério, ele não te dá tempo de entender nada. Ele muda completamente, é um turbilhão que chega e é isso aí. Então, a maneira como eu vou lidar com o climatério já vai vir de acordo com aquilo que eu já entreguei para mim antes. Isso é muito importante. Por isso eu tenho aquela frase, né? Não se demore demais. Não se demore demais. Sim? Certo, mulheres? Então, o que nós temos em nós? Equilíbrio? Não. Porque a vida vai exigir de nós alguns momentos em que a gente vai precisar estar mais introspecta, estar mais internalizada, estar mais para dentro, e outros momentos em que a gente vai precisar estar mais para fora, estar mais disponível para esse movimento para fora. O mais importante é saber um momento e saber como fazer para quando precisar ir para fora, que é um movimento diferente daquele pela qual nós temos a força vital. Então, nós fazemos um esforço maior, sim, do que os homens, isso é uma verdade, assim como eles precisam fazer um esforço maior para buscar autoconhecimento, para olhar para dentro, para fazer coisas por eles. Então, eles têm um pouco mais de dificuldade, eles fazem um esforço maior para isso, né? E assim também nós fazemos um esforço maior quando é este movimento para fora. É impossível para ir? Não. Nós conseguimos desfilar muito bem, mas nós fazemos isso com bastante um desfile bonito de se olhar, quando nós conseguimos contribuir com a leveza que nós temos em nós. Quanto mais nós nos cobramos, quanto mais nós insistimos em permanecer num lugar de precisar dar conta de tudo, quanto mais nós fazemos isso, mais nós vamos nos distanciando daquilo que nos traz força de vida.
e perdemos aquilo que nós temos de mais precioso, a capacidade de gerar ideias, de gerar projetos, de gestar ideias e projetos, a capacidade de usar a criatividade que traz possibilidades, possibilidades nos relacionamentos, possibilidades no trabalho. Uma mulher bem conectada no seu feminino nunca fica sem saída, nunca. Ela sempre tem algo, por pior que seja o acontecimento da vida dela, que pode não ter dependido dela, que pode a ter pego de surpresa, uma mulher sempre sabe uma alternativa, uma possibilidade de como enfrentar aquilo. Ela nunca fica, nossa, agora é isso que aconteceu, não me restou saída. Sempre tem saída. Uma mulher bem conectada no seu feminino, ela cria. E ela sempre cria mais vida. Nós temos dentro do nosso corpo a capacidade de gerar vida. E isso se demonstra também na capacidade de gerar vida nas relações que a gente tem. Mas para isso precisamos estar muito conectadas com o nosso feminino, mesmo que a nossa fase de vida esteja nos chamando para o masculino, né? Para essas características mais masculinas de ir para fora, de tomar a frente. Mas principalmente eu não posso trazer estas características de masculino se eu estou numa relação afetiva. Eu não posso sair desse meu mundo corporativo e de trabalho para fora e chegar em casa e ter a mesma postura que lá. Por quê? Porque senão eu estarei concorrendo, disputando esse lugar em casa. E num relacionamento afetivo, cada um contribui com aquilo que tem de melhor. O homem tem de melhor nele o seu masculino, a mulher o seu feminino, né? E isso funciona para qualquer tipo de relacionamento. Eu sempre falo isso, toda live, vou falar sempre de novo, né? Hétero ou homoafetivo, não importa. Cada um contribui com aquilo que tem de melhor, com aquela força. Agora, se ambos têm a mesma coisa para contribuir, vai virar uma disputa de lugar. E aí isso torna a relação pesada, difícil e um ringue de luta mesmo, o que não é o objetivo de um relacionamento afetivo. Vejam, essa dança dentro de nós, de masculino e feminino, precisa ser tão afinada e ajustada que eu consiga expressar nas minhas relações essa mesma habilidade de dançar. Por falar nessa habilidade de bailar, né, de dançar, no dia 22 de abril, eu e o Jefté vamos estar fazendo um workshop chamado Workshop Bailando Juntos, onde nós vamos trazer ali 3 posturas bem importantes para um relacionamento longo, duradouro, saudável. Porque acho que mais importante do que ser longo e duradouro é ser saudável o tempo que ele dure. Se você tiver interesse, você coloca aqui, eu quero, que a minha equipe pode entrar em contato contigo ou me manda uma mensagem pelo direct, porque assim, se eu não me engano, são 12 vezes, você pode estar conosco por 12 vezes de R$20. 12 vezes de R$20 para você e quem você quiser levar com você. Se você já tiver num relacionamento afetivo, até o Insta comemorou. Se você tiver num relacionamento afetivo, você pode levar o teu cônjuge, o teu parceiro, o teu namorado, o que for. Se você não estiver num relacionamento, você pode levar uma amiga, uma irmã, alguém que você conheça. Ou se você estiver num relacionamento e o teu parceiro não queira vir, não tem problema. Sempre precisa começar por algum lugar. Sempre precisa iniciar por algum lugar. Então, você
vai pagar, né, 12 vezes lá de R$ 20, certo? Para você e mais alguém. Então, você pode até dividir aí esse valor com outra pessoa. Nós fizemos mesmo para que a gente consiga efetivamente trazer as pessoas, porque a gente percebeu que o grande problema hoje nos relacionamentos não se trata de falta de amor, nem de incompatibilidade de vivências. O que hoje acontece muito nas relações afetivas é uma dificuldade de se relacionar mesmo, de lidar com aquilo que é relacionamento afetivo. E aí a gente acaba confundindo algumas posturas. Se você se sentiu chamado, acredito que você já deva ter colocado ali eu vou ou eu quero, né? O eu vou são as mulheres que já estão ali. O eu quero, né? Então a equipe vai entrar em contato contigo, Érica, pelo Instagram mesmo, ali, tá? Então só fica ligada ali, porque às vezes, como a conversa vai ser nova, pode ir lá para solicitações ou pedidos no direct, tá? Para que você esteja conosco, tá? E quem mais aí se interessou, eu acredito que ao suporte aí deixou o número do telefone para que vocês entrem em contato, né? A gente vai adorar ter vocês lá, são 3 horas 100% online, de um papo bem descontraído, onde nós vamos trazer exercício sistêmico, vamos trazer exercício de percepção, dinâmicas, mas acima de tudo, vamos trazer exemplos da vida real, que é para você realmente poder ancorar essa filosofia sistêmica dentro da prática da tua vida para utilizar ali, no dia a dia, a hora que o bicho pega mesmo, certo? Eu agradeço você que esteve aqui comigo nesse dia de hoje, que a gente começou um pouquinho mais cedo. E vocês tenham um ótimo domingo. Quem se sentiu tocado ou teve algum insight durante a live, tira um print, né? Tira um print e coloca lá no teu Instagram uma frase, qual foi tua percepção, teu insight, e me marca, que eu adoro saber o que é que ficou para vocês daquilo que a gente conversou no nosso Café Sem Mimimi de todo domingo, que hoje foi por aqui embalado a chimarrão, porque eu já tô maquiada e aí por isso é só canudo mesmo, senão o Júlio briga comigo, certo? Beijo para vocês e até domingo que vem. Beijo!